Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Jesus. Mais um momento na presença de Deus para ouvirmos a palavra que Ele tem para nossas vidas. Glórias a Jesus pela honra de recebermos a mensagem da parte de Deus. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Mateus, capítulo 9. Versículo 9 em diante. Glórias a Jesus. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Glórias a Jesus. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. É uma mensagem que nos dá profunda alegria, porque podemos contemplar aqui o chamado de Jesus para, na vida daquele homem e a reação dele imediata. Glórias a Jesus. É motivo de profunda alegria para quem verdadeiramente ama as vidas, ama as almas. Louvado seja Deus. Primeiro vamos entender um pouco o contexto, desta história, para que a gente possa compreender melhor a obra que Cristo fez na vida daquele homem. Diz assim, porque Mateus, ele era cobrador de imposto. A propósito, o nome de Mateus quer dizer presente de Deus, dom de Deus. Glórias a Deus. Que bênção ter um filho com este nome Mateus. E também uma bênção colocar, quando a mulher está grávida, que pensa em colocar o nome Mateus no filho. É uma bênção este nome, já vem carregado de bênçãos. Glórias a Jesus Cristo. Então, ele era, aqui está dizendo, Jesus passando ali, Jesus estava em Cafarnaum aqui, e onde Jesus morava e onde Mateus também morava. Era uma cidade pequena e onde Jesus operou mais milagres foi em Cafarnaum. Glórias a Jesus. Então, Mateus estava na alfândega, que era a coletoria. É um órgão público que arrecadava impostos. Então, para você entender a obra que o Senhor fez na vida de Mateus, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles eram chamados também de pecadores. Eles eram verdadeiramente considerados ladrões, pessoas ruins. A coisa era tão séria que eles não podiam ofertar no templo. Eles eram impedidos disto. Então, aqui porque Jesus, ele conhece o interior do homem. E como Mateus morava na mesma cidade de Jesus, claro que Mateus já tinha ouvido falar do nosso mestre. Por certo, admirava muito. E o momento chegou, da libertação de Mateus, que também tem por nome Levi. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus passou ali adiante da alfândega, conforme diz aqui, louvado seja Deus, Jesus passou diante e viu Mateus e disse: segue-me. E Mateus, louvado seja Deus, no livro de Lucas diz assim, que Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Louvado seja Deus. Então, aqui vemos uma resposta imediata de Mateus. Jesus o chamou e ele reagiu positivamente, ou seja, ele decidiu seguir Jesus. É uma decisão.
É a pessoa renunciar a tudo para ser discípulo de Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, conforme eu falei no livro de Lucas, que ele deixando tudo, seguiu o Senhor Jesus. Então nós, porque na verdade os publicanos eram tidos como homens maus, roubadores. Então Mateus, ele se desvencilhou de tudo isso para seguir o Senhor. Ele teve que romper, porque o Senhor Jesus, ele ia garantir, com certeza, a vitória de Mateus, a manutenção de Mateus. Mas ali, porque ali ia ser um escândalo na vida de Mateus se ele continuasse naquela profissão que tinha que haver muitas coisas ilícitas. Então, como é que o Espírito Santo vai habitar onde há ilicitude? Então, o Senhor, ele sabe trabalhar. Eu creio que o coração de Mateus já estava pronto para deixar tudo e ser servo do Senhor. Louvado seja Deus, ser um dos apóstolos. A honra gloriosa de estar lado a lado com Jesus no dia a dia, almoçar com ele, sair com ele, meu Deus, ver os milagres dele, as maravilhas, os ensinamentos, tudo isto. Louvado seja Deus. E ele imediatamente atendeu o chamado do Senhor. Glórias a Jesus. E a Bíblia diz no livro de Lucas que ele fez um grande banquete, porque na verdade quem escreveu este livro de Mateus foi o próprio Mateus. Então ele não falou muito dele, Mateus, mas Lucas já falou de Mateus. Então Lucas disse que ele fez um grande banquete para Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E aconteceu que estando em casa sentado à mesa, porque na verdade Mateus, ele chamou os colegas dele de profissão. Aqui está dizendo publicanos e pecadores. Porque quando nós temos a salvação, nós nunca nos contentamos somente em nós recebermos. Nós queremos que outras pessoas tenham esta dádiva de Deus imerecida. É uma coisa que é intrínseco ao crente. Você deseja ardentemente que pessoas se convertam ao Senhor. E a gente começa a fazer muitas coisas, a orar, a jejuar, mas também a fazer na prática, conforme Mateus fez aqui. Ele fez uma festa para o Senhor Jesus, agradecendo a obra que o Senhor fez na vida dele, e chamou os amigos que estavam com ele no dia a dia, naquela profissão, que era uma profissão tida como desonesta, totalmente. Você veja, incrível. É como se fosse um auditor. Podemos comparar assim, bem simploriamente. Já pensou? Ele tinha um salário alto, tinha tudo, mas havia as barreiras. E ele teve que romper com isto aí, porque ou ele recebia o reino dos céus e abandonava tudo isto, porque não ia poder conjugar as duas coisas. Ele servia a Deus, ser apóstolo de Cristo, que tinha que estar com o Senhor Jesus ali todos os dias,
e numa profissão mal vista desta, que eles faziam isto, era uma coisa comum, entendeu? Realmente, a salvação é mais importante do que tudo. Nós podemos contemplar isto em toda a Bíblia Sagrada, porque estamos aqui neste mundo, mas não vamos ficar aqui para sempre. Há um tempo de validade da nossa vida aqui na Terra. Nós não sabemos esse tempo. Então nós temos que garantir o nosso futuro eterno. Foi o que Mateus fez. Ele perdeu para ganhar. Glórias a Deus. Então aqui, louvado seja Deus, eu acho lindo que os publicanos e pecadores, no versículo 10 diz, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Como Jesus é lindo. Glórias a Deus, que ele não procurou se distanciar, fazer a separação, não. Mas, por favor, em nome de Jesus, porque quem estava ali era Jesus. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 1 que a gente não pode sentar na mesa dos escarnecedores, né, andar com pecadores, entendeu? Porque entenda, aqui Jesus estava. É diferente. Nós temos que tomar cuidado, porque Jesus, debaixo do, né, pelo poder que nele habita, que ele é o poder de Deus, ele é o Deus Filho, não havia perigo de pecado, de contaminação. E os apóstolos estavam guardados ali, os discípulos, pelo poder de Jesus, pela presença de Jesus. Então hoje nós temos que tomar cuidado. Claro que nós vamos evangelizar todas as pessoas, pessoas que têm uma vida lícita e ilícita, mas nós temos que tomar cuidado com o envolvimento, a comunhão, para que não haja enfraquecimento. E muitas vezes a pessoa nem ganha o outro para Jesus e nem fica de pé. Por isso que é um perigo, nós temos que ter muita prudência. Por isso que nós temos que ter intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos, o Senhor nos dá direção. Ele fala conosco. É fundamental termos intimidade com o Senhor. Sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor para todos sempre. E a Bíblia diz aqui no versículo 3, sempre vai haver levante quando há salvação eterna. Nós temos que entender isto. Tem pessoas que pensam, graças a Deus aceitei Jesus, agora tudo vai ser ótimo. Dentro de você tudo vai ser ótimo. Claro que sim, mas haverá retaliações. Muitas pessoas não ficarão satisfeitas. Muitas vezes elas não são nem perversas, mas elas não entendem a obra de Jesus. Daqui que elas entendam, muitas vezes demora um bom tempo. Mas sempre vai haver, às vezes, dentro da própria casa, dentro da própria parentela, nos ambientes nos quais as pessoas vão, muitas vezes tem. Mas Jesus disse que ia acontecer tudo isso. Nós não estamos enganados. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha a pergunta. Então, os fariseus eram membros de uma seita judaica, que eles ostentavam uma santidade exterior. Dentro, eles eram sepulcros caiados. Eles faziam separação total. Quando os judeus não faziam parte do grupo deles,
eles nem falavam. Então eles pregavam muitas coisas bonitas, mas eles não viviam nada daquilo. E hoje existem muitos fariseus pelas igrejas evangélicas, pessoas que não servem a Deus no coração, mas ostentam a palavra de Deus e muitas vezes até pregam a palavra de Deus. Mas o coração é sujo, é impuro, é soberbo, se acha melhor, entendeu? Tem muitas mazelas lá dentro. Mas o Senhor Jesus conhece, ele conhece dentro do homem, na sua profundidade, onde nenhum homem conhece, o Senhor Jesus conhece. Louvado seja Deus. E eles estavam ali, ao invés de eles estarem felizes por Mateus ter sido salvo, por aqueles amigos de Mateus estarem ouvindo a palavra de Jesus, eles estavam revoltados porque Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, alvos do amor de Jesus. E a Bíblia diz uma parábola que me toca muito, essa parábola, que mostra o coração sujo do fariseu, como ele se vê e como ele vê os outros. É tudo ao contrário. Fica no livro de Lucas 18, de 9 a 14, essa parábola. É bom porque nós estamos lendo aqui sobre a conversão de Mateus e sobre a revolta dos fariseus contra Jesus. Então nós vamos entender um pouco sobre os fariseus, como é que eles se achavam, o que eles ostentavam. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. A mesma coisa são eles, os fariseus, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Tá vendo Mateus? Entendeu? Mateus era a profissão dele, publicano. Ele coletava impostos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Imagine, que soberba! Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quando o homem se exalta, Deus humilha ele. Temos que fazer como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Sempre Jesus que tem que aparecer na nossa vida. O nosso eu tem que cair por terra sempre, porque bom é Deus que habita em nós. Jejuo 2 vezes na semana. Olha os sacrifícios que ele fazia. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tudo externo. Nada verdadeiro. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meu Deus. Ele não queria nem levantar os olhos, ao céu, pela pecaminosidade, que ele via nele, pela fraqueza, por tudo. Enquanto o outro se achou o tal, esse daqui, o publicano, tido como um pecador, estava aqui se humilhando diante do Senhor. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então não pode haver na vida de alguém que serve a Deus, que é verdade, altivez de coração. Quem faz tudo é Deus. Ele pode, ele opera. É Ele.
jamais somos nós. Mas isso não pode ser só falado com a nossa boca. Isso tem que estar no nosso coração, como verdade, praticada dentro de nós. É Ele que é tudo, o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos servos. O Senhor é Ele. Toda honra, toda glória é para Ele, sempre, eternamente. Mas aquele fariseu, você viu, ele estava se gloriando, se exaltando, cheio de orgulho pelo que ele dizia que era, que na verdade aquilo ali era uma mentira. Ele era o maior pecador, porque não adianta a pessoa apresentar uma aparência de humildade, sabe? Aquela coisa que a pessoa é humilde, é simples, e o coração soberbo, porque Deus não está olhando para o que está externo em mim e você. Ele nos julga pelo que está interno. Porque nós somos o que está dentro de nós. Está patente aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ter intimidade com Ele. Para quê? Para irmos crescendo na graça e no conhecimento. Para cada dia a gente melhorar. Glórias a Jesus. Que isto agrada a Ele. Não porque vai ser algo que vai acrescentar alguma coisa em Deus. Não. Porque faz bem a nós. Por isso que deixa Deus feliz. Porque Deus, Ele quer ver a nossa vitória. Ele quer ver a nossa vida aqui na terra com abundância. E para a eternidade estarmos com Ele. Glórias a Jesus, para todos sempre, eternamente. Louvado seja Deus. Então, aqueles sempre haverá um levante quando alguém vai para Jesus. Ali né, Mateus, era uma vida importantíssima, era um testemunho vivo do poder de Deus. Talvez, a Bíblia não fala muito, mas talvez Mateus estivesse já cansado daquela vida. Cansado de ser chamado de pecador, de ladrão, de roubador. Cansado de ir ao templo e não poder ofertar. Não ser bem-vindo no templo. Então, ele via que havia uma distância muito grande entre ele e Deus. E quando Jesus chegou, meu Deus, ele seguiu imediatamente o Senhor. Meu Deus, ele determinou no coração, é isto que eu quero. Porque quando a pessoa determina mesmo, ninguém a demove do que ela já decidiu. Ninguém. Por isso que não pode ser com emoção. Às vezes uma pessoa, ela se converte ao Senhor, começa a congregar, e ela vai devagar em tudo. Ela demora para se batizar, mais um pouco. Às vezes a pessoa chega na igreja, se converteu ontem, já quer se batizar agora. Não conhece as escrituras, não tomou discipulado, meu Deus, é um perigo. Não sabe nem o que vai fazer. E às vezes a pessoa chega na igreja e começa a estudar o discipulado, conhecer os rudimentos de Cristo. Aí o Espírito Santo vai tocando naquele coração e ela vai fazendo tudo com prudência, sem precipitação, sem emoção. Aí muitos dizem, você já se batizou? Não, eu estou estudando. E muitos não conseguem entender que aquela pessoa ali, ela está se firmando em Cristo, sem sentimentalismos. É lindo demais isto.
Aí o Espírito Santo está trabalhando nela, está purificando, limpando, regenerando, santificando. Aí num belo dia ela diz, eu estou preparada, eu quero me batizar. Eu quero, estou decidida a me batizar. Glórias a Jesus. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas, que tem muitas pessoas que vão para Jesus, ficam com muita emoção e depois se desviam logo. Tudo emoção. Mas tem gente não que vai para Jesus, que fica ali, aquela coisa. Jesus vai, ó, a palavra de Deus vai como martelo esmiuçando a penha. Vai lá naquele coração. Cada dia uma martelada, até a pessoa dizer, olha, eu não vivo sem Jesus. Eu quero Ele em mim eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Jesus ouviu o que aqueles fariseus estavam falando. Jesus ouve tudo. E Jesus, por isso que eu sempre digo, não se defenda de nada. Jesus te defende. Sempre. Se você for tentar se defender, você vai procurar confusão, briga, contenda, celeuma. Vai ser uma guerra que não precisa existir. Mas quando ele faz, é perfeito. Ele deixa todos sem resposta. Glórias a Jesus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Pois era o que Mateus era. Doente. Aqueles publicanos e pecadores amigos do trabalho de Mateus também eram doentes. Por isso que eles estavam ali, na presença de Jesus. Jesus estava comendo com eles, porque eles precisavam de médico. Jesus é este médico. Ele cura dentro do homem, ele liberta. Ele tira toda a tralha do homem. A Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Esta obra é uma obra de Jesus. Então, a pessoa que está sã, ela não vai procurar médico. Mas uma pessoa que está doente, ela vai procurar um médico e muitas vezes, desesperadamente, ela precisa tomar medicação, receber orientações de um médico. Ela precisa da cura. E Mateus aqui, né, Jesus está dizendo que ele veio para Mateus, doente, para aqueles amigos dele. Jesus não veio para aqueles que batem no peito e se acham perfeitos, sãos, sem nenhuma deformidade moral. Imagine, quando estamos no mundo, sem conhecer a Bíblia, sem termos sido ainda purificados pelo Senhor. Como podemos ser, como Deus quer, cegos, ignorantes espirituais? Quando nós conhecemos o Senhor, aí começa o processo de transformação interior na nossa vida. Glórias a Jesus. Porque eu sei que nós estamos vivendo num momento difícil no mundo inteiro. No nosso país também. É um momento de profundo sofrimento, onde muitos estão morrendo, muitos estão nas UTIs, muitos estão em desespero, muitos estão com essa pandemia
Louvado seja Deus, o que foi que aconteceu? Muitos foram infectados, muitos ainda estão se restabelecendo desse mal, muitos estão morrendo. Então, nós não sabemos o futuro. Então, o que é que, nessa palavra, diante do quadro desse mundo? Mas entenda, a salvação eterna é o mais importante. É o mais importante de tudo neste mundo para nossas vidas. Não há nada que se compare à salvação eterna. É sabermos que vamos estar com o nosso Deus eternamente. Louvado seja Deus. Claro que nós vamos sempre, meu Deus, ter empatia, né, com os outros que estão padecendo. E cada um de nós também, cada um sabe o que está passando, a sua dor na alma ou sua dor física. Só Deus e cada um de nós sabe o que cada um passa. O homem olha a aparência, mas Deus sabe o que está dentro de nós, os nossos sofrimentos. O que pedimos a Ele muitas vezes em desespero. O socorro que precisamos dEle. Glórias a Jesus. Então, e nós também oramos por tudo que está acontecendo. Precisamos orar para Deus guardar vidas inocentes, sempre, em nome de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo disse aqui àqueles fariseus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, misericórdia é você ter compaixão das pessoas, é sofrer pela dor de outrem, se compadecer no seu interior. Jesus sempre teve e tem compaixão das almas. E o Espírito Santo habita em nós, por isso que temos também. Glórias a Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, misericórdia quero e não sacrifício. Você se lembra daquele fariseu que disse que jejuava, que dava oferta, que jejuava, que dava o dízimo? Ele fazia esses sacrifícios. Mas Jesus está dizendo aqui, misericórdia quero e não sacrifício, porque não adianta sacrificar e não obedecer. Não adianta sacrificar com o coração sujo. Não adianta fazer algo externo para mostrar às pessoas. Se lembra de Saul? O que foi que Deus disse a ele através de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. Ele estava ali sacrificando vários animais em holocaustos a Deus. Não valia nada para Deus. Ele fazia aquilo para ter intimidade com Deus. Ele dava algo a Deus para conquistar Deus. Mas não adianta, que o coração estava sujo. Sem obediência a Deus. Não adianta. É isso que ele quer dizer aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta sacrificar sem misericórdia, sem um coração bom, diante da humanidade, diante do nosso próximo. Misericórdia quero e não sacrifício. Ô pastor, mas eu sacrifico ao Senhor, eu faço tudo, eu quero cumprir a lei de Deus, eu quero agradar o coração de Deus, amém. Seu coração está limpo, está puro, você está obedecendo a Deus, continue fazendo tudo isto. Eu quero fazer um jejum, um exemplo de Esther.
Amém. É um sacrifício no altar de Deus, que reverte-se para nós mesmos, não é para Deus. Na verdade, o benefício volta para nós. Você quer fazer? Faça. Agora, está entendendo? O seu coração tem que estar limpo e puro. E você tem que obedecer a Deus. Eu não estou falando de jugo pesado, pelo amor de Deus, não. Obediência aos mandamentos do Senhor. É escutar Ele e dizer, Senhor, é ser receptivo ao que Ele diz. Senhor, eu vou me esforçar muito para cumprir os teus mandamentos. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta ter tanta coisa, construir tanta coisa, sem salvação eterna, meu Deus? É isso que mexe muito comigo, a salvação eterna. Quando eu vejo pessoas assim, com muitas coisas, e sem salvação, aquilo me dói por dentro muito. Para que tudo isto? Para quê? Não vai preencher a alma. Não vai suprir lacunas. Jamais. Só Jesus faz isto. Só Ele. Quando Ele entra em nós, meu Deus, muda tudo dentro de nós. Olha o que Ele diz aqui, para a gente encerrar. Porque eu não vim chamar o justo. Desculpe, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha que coisa tremenda aqui. Eu não vim chamar os justos, aqueles que têm justiça própria. Está entendendo? Como diz lá no livro de Isaías, ai daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. Ai, esse ai aí é a condenação. Porque quando a pessoa se acha assim, no fundo, lá dentro dela, ela não precisa de Deus, ela acha que não precisa de Deus, porque ela já tem justiça própria, ela já é boa, independente de Deus. Ela nunca glorifica a Deus pelas coisas boas que ela tem dentro dela. Ela acha que tudo que ela tem, que é perfeição, vem dela, da justiça própria dela, da bondade, do amor, da moralidade, de tudo isso. Não! Tudo que temos de bom dentro de nós vem de Deus. Não somos capazes de ter nada bom mesmo, a verdade é esta. Claro que tem pessoas que são perversas mais, e tem pessoas que já não são tão assim, não são assim, mas a bondade verdadeira, genuína, vem com Jesus dentro de nós, porque nós glorificamos a Ele, nós atribuímos aquela qualidade do nosso interior a Ele, nós magnificamos a Ele por aquilo de bom que está dentro de nós, nunca nós mesmos. Ah, eu sou bom, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, eu tenho. Louco! Hoje mesmo será pedida a tua alma e o que tu tens para quem será? Bom é Deus. É Deus que faz tudo por nós. O ar que respiramos vem dele. Se ele decide tirar, já era o ser humano. O pão que vem na nossa mesa vem dele. Não vem do meu trabalho, não, vem dele, que te deu força para trabalhar, te deu inteligência. Vem dele e a glória tem que voltar para ele. Tem que voltar sempre para o nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz, porque eu não vim para chamar os justos. Você está entendendo? Aqueles que são bons aos seus próprios olhos. Aqueles que são fariseus. Não! Estes não precisam de Deus.
Eles são autossuficientes na visão deles. E, na verdade, eles não são nada. Que grande é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A altivez precede a queda. Tudo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Não vem de nós. Toda bênção que tem, que chega às nossas mãos, vem de Deus para nós. É fruto da misericórdia dele pelas nossas vidas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele não veio chamar, você veja que quando ele foi lá, chamou Mateus, Mateus imediatamente o seguiu. E aqueles amigos de Mateus também, pecadores, publicanos, foram também. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eram pecadores, sabiam que estavam doentes, precisavam de médico, precisavam de um salvador. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É forte demais essa palavra, porque há pessoas que se acham as melhores que existem. Pelo amor de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Deus nivelou todos. Quando aquele jovem rico foi falar com Jesus, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Não, desculpa, ele disse, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom somente a um que é Deus. Você está entendendo? É isso que nós devemos ter dentro de nós. Bom é Deus. Sempre falhamos. Infelizmente. Não somos os filhos que Deus merece ter. Vai chegar o momento que seremos. Quando tivermos o corpo glorificado. Quando estivermos na glória com Ele eternamente. Aí sim. Glórias a Deus. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida, mudança de mente, mudança de direção. Mateus era um pecador. A Bíblia diz claramente. Ele era tido como ladrão. O que foi que aconteceu? Ele precisava do arrependimento, de se arrepender dos seus pecados. E aqui Jesus, mais os pecadores ao arrependimento. Por isso que ele foi, Jesus, em busca de Mateus. Porque ele sabia que ali era um coração que estava disposto a se arrepender de todos os pecados. Glórias a Jesus. Porque eu não vim para chamar os justos. Nunca, pelo amor de Deus, podemos nos achar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, pelo amor de Deus. Nunca pense isso de você mesmo. Não. Deus quer tudo isto e infinitamente mais. Nós somos servos de Deus, carentes da misericórdia dele. É verdade, carentes do perdão dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom é ele. Perfeito é ele. Santíssimo é ele. Toda glória, toda honra, todo louvor para ele eternamente. Louvado seja Deus. Mas os pecadores ao arrependimento, Mateus entendia disto aí, porque ele estava vivendo esta palavra.
Jesus foi buscar ele para o arrependimento. Louvado seja Deus. É esta mensagem que o Espírito da glória de Deus tem hoje, neste momento, para mim e para você. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo te fortaleça na palavra de Deus, na comunhão com Deus, na vida cotidiana com Ele. Não é eventual, é diária, permanente, ininterruptamente, na presença dEle. Que você possa romper com tudo que não louva a Deus, tudo que não foi Ele que colocou, quem colocou na sua vida, tudo que não é santo, que você possa romper. Louvado seja Deus, para que você possa, como Mateus, você alcançar a vitória de Deus, não só nesse mundo aqui mal, mas principalmente na eternidade. Louvado seja Deus. O reino de Deus é tomado à força. Há perdas, mas todas essas perdas jamais se compararão com a vida eterna na presença de Deus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.